Depois desse momento especial que nós tivemos aqui, a apresentação de uma criança, nós vamos então agora dar sequência na nossa série que iniciamos na semana passada sobre eventos finais. Na semana passada nós estudamos sobre o último aviso especial de Deus para nós, e nós vimos que o decreto dominical, através dele, Deus quer nos avisar de 3 coisas. Primeiro, será o último ato do drama do engano que Satanás vai introduzir no mundo enquanto ainda há oportunidade de salvação. Segundo, é um aviso de Deus para nós de que a porta da graça está quase fechando. E terceiro, então, será o momento de nós deixarmos uma grande cidade como essa para uma cidade menor, passo preparatório para que mais adiante, então, deixemos uma cidade menor para os lugares isolados da terra. Hoje eu vou dar sequência no assunto e eu quero ver com vocês, então, hoje quais são os avisos especiais de Deus que virão antes do decreto dominical, para que você e eu saibamos quão próximos estamos deste momento. Mas para isso eu vou te convidar mais uma vez, para você, assim como está, fechar os seus olhos. Vamos pedir que Deus nos conduza nesses momentos. Santo e amado Deus, muito obrigado porque novamente estamos aqui na sua casa. Teu Santo Espírito, Senhor Deus, hoje de uma maneira especial nos ilumine para compreendamos este assunto que é difícil, é complicado, mas é muito importante para as nossas vidas. Nos faça entendê-lo da maneira correta, nos perdoe os pecados, é o que nós te pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Você pode abrir a sua Bíblia no livro do Apocalipse, no capítulo 16. Eu quero ler ali com você um verso, eu vou projetar no telão, mas eu gostaria que você acompanhasse aí na sua Bíblia. Apocalipse capítulo 16, eu quero ler com você o versículo 13. Apocalipse 16, 13, a palavra de Deus diz assim: Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Na semana passada nós estudamos sobre a união de 2 grandes poderes. Aquelas 2 bestas que João descreve no capítulo 13 do livro do Apocalipse. Uma representando o sistema papal e a outra representando o protestantismo apostatado da América do Norte. 2 grandes poderes, a união entre católicos e protestantes, a união entre igreja e Estado. Mas quando nós chegamos agora aqui no capítulo 16 do livro do Apocalipse, perceba que aqui já não são mais 2 grandes poderes. Aqui nós já temos 3 grandes poderes representados. A palavra de Deus em Apocalipse 16, 13 nos apresenta uma união de 3 poderes, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, uma tríplice aliança do mal. E essa tríplice aliança de Apocalipse 16, 13, meus irmãos, ela é o último esforço de Satanás na sua tentativa de manter o mundo no erro e de fazer com que as pessoas percam a salvação. Uma tríplice mensagem de 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. E é interessante, porque quando você vai no capítulo 14 do livro do Apocalipse, você vê lá uma tríplice mensagem angélica. Uma tríplice mensagem de Deus para o povo, para o mundo, que é como que uma última advertência de Deus a este mundo para que abandone uma falsa adoração, para que abandone uma falsa religião, e ao mesmo tempo como que um último convite de Deus aos homens para que venham para uma adoração verdadeira, participem de uma religião verdadeira. E o inimigo também tem uma tríplice mensagem, só que é uma tríplice mensagem de 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, que é a sua última tentativa, o seu último esforço de manter as pessoas no erro. E quem são esses 3 espíritos imundos semelhantes a rãs? Então, nós sabemos. O primeiro espírito imundo semelhante a rã que saiu da boca do dragão é aquilo que nós chamamos de espiritualismo. A senhora White nos seus escritos chama de espiritismo, e hoje eu chamo de espiritualismo, e ela estava certa e eu também estou certo. E no final eu vou dizer para vocês por que ela chamava de espiritismo e hoje nós chamamos de espiritualismo. Mas por que o espiritualismo é um espírito imundo semelhante a rã? Porque este é a primeira mentira introduzida no mundo por Satanás no Jardim do Éden. Quando Deus disse a Adão e Eva, olha, vocês podem comer de todas as árvores do jardim, mas dessa árvore que dá o conhecimento do bem e do mal, não comam, porque no dia que vocês comerem dela, certamente morrerão. E a serpente então agora vai ali, Satanás, acontece ali a primeira sessão espírita. Satanás entra na serpente e ele então engana Eva e disse, olha, certamente não morrereis.
E dali surge toda essa doutrina espiritualista de que a alma não morre, de que quando a pessoa morre o espírito vai para o céu e esse espírito tem consciência, ele vai e ele evolui, volta, reencarna. E qual é o objetivo do inimigo com tudo isso, meus irmãos? Por que que isso é apresentado como um espírito imundo na palavra de Deus? É simples. Porque o espiritualismo tira Jesus de cena e anula o sacrifício de Jesus na cruz. Porque se você morre e o seu espírito vai e você volta, reencarna e ele vai evoluindo até o momento em que ele se torna então um espírito de luz e não precisa mais vir aqui, então eu pergunto para vocês, por que razão então Jesus teve que vir aqui e morrer na cruz? Por isso é um espírito imundo, semelhante a rã, porque tira Jesus de cena, desmerece o sacrifício de Cristo, faz com que as pessoas pensem que existe algo após, que elas não precisam de Jesus para ter vida, que elas têm vida por si mesmas. É um espírito imundo, semelhante a rã. O segundo espírito imundo, semelhante a rã, que saiu da boca da besta, e essa besta é aquela primeira besta de Apocalipse, capítulo 13. Então, antes de dizer, eu quero dizer uma coisa, com todo respeito, né? Esse espírito imundo, semelhante a rã, que a Bíblia apresenta, é o catolicismo. Mas eu digo isso com todo respeito, porque toda a minha família é católica. A minha mãe é católica, o meu pai e as minhas irmãs, todos eles são católicos. Mas mesmo eles sendo católicos, eu não posso faltar com a verdade da palavra de Deus. Por que que o catolicismo é um espírito imundo semelhante a rã? Porque assim como o espiritualismo, ele tira Jesus de cena, tira Jesus do centro e faz pior, ele coloca o homem no lugar. Coloca o homem no lugar de Deus como tendo poder para perdoar pecados. Coloca o homem no lugar de Deus como recebendo adoração. O catolicismo mexe com o ministério do Espírito Santo quando coloca um homem como um representante de Deus na terra. E nós sabemos que a partir do momento da ressurreição de Jesus, a partir do dia do Pentecostes, o Espírito Santo veio para ser o representante de Deus nessa terra e não qualquer outro homem. O catolicismo mexe com o ministério sacerdotal de Jesus no santuário celestial quando coloca a intercessão dos santos. Um homem que é um pecador assim como eu, você, ou uma mulher, e coloca Jesus assim como alguém inacessível. Você precisa de alguém que intermedie para que você vá até Jesus, como alguém longe, alguém distante. Por isso é um espírito imundo semelhante a rã. E o terceiro espírito imundo semelhante a rã, que saiu da boca do falso profeta, é o protestantismo apóstata. Por que que o protestantismo, em Apocalipse 13, é chamado de uma besta, aquela segunda besta, e aqui ele é chamado de um falso profeta? Porque enquanto esta nação, a nação americana, mantém separados igreja e Estado, e um não interfere na vida do outro, ela é aquela besta de Apocalipse 13. Mas a partir do momento que há essa união entre igreja e Estado, essa nação ela passa a ser uma promotora da falsa religião. Então agora ela é chamada de falso profeta. E existe uma diferença muito grande entre o catolicismo e o protestantismo. Porque o catolicismo, de certa maneira, ele muda a palavra de Deus, mas ele não mente para as pessoas. Em que sentido? Eles não abrem a Bíblia e tentam justificar na palavra de Deus aquilo que eles fazem, não. Você pode conversar com qualquer católico, com qualquer padre, e ele vai dizer, olha, nós mudamos o dia de guarda do sábado para o domingo pela autoridade que a igreja tem. Mas eles não abrem a Bíblia e tentam justificar na Bíblia essa mudança. Já o protestantismo, não. O protestantismo agora, de uma maneira muito estranha, ele abre a Bíblia, ele abre a palavra de Deus e ele tenta justificar na palavra de Deus as mentiras do catolicismo. Por isso é um espírito imundo, semelhante a rã. Agora, qual é a mensagem de Deus para mim e para você, através desses três espíritos imundos semelhantes a rãs? Qual é o aviso de Deus aqui? Mas antes de eu dizer qual é o aviso, eu quero fazer só mais um comentário aqui. Por que que esses espíritos imundos são semelhantes a rãs, você sabe? Alguém alguma vez já disse para vocês por que esses espíritos imundos são semelhantes a rãs? Não. O livro do Apocalipse tem 404 versos. Desses, 278 são citações diretas do Antigo Testamento. 70% do livro do Apocalipse está no Antigo Testamento. Qual é a mensagem de Deus aqui? O nosso Deus é um Deus preditivo, mas não é previsível. Ele diz o que vai acontecer, mas ele não diz como vai acontecer. Então, quando João tira 70% do livro do Apocalipse do Antigo Testamento, o recado é claro. Deus está dizendo para nós, a única maneira segura de você compreender uma profecia que não se cumpriu ainda é você olhar para o
passado, porque a história vai se repetir. E no passado, onde é que nós encontramos as rãs na palavra de Deus? No Egito. Se você estudar sobre as pragas que caíram no Egito, você vai ver que Moisés e Arão iam diante de Faraó, faziam um milagre pelo poder de Deus, e os magos do Faraó faziam o mesmo milagre pelo poder de quem? De Satanás. Então a praga das rãs foi o máximo do poder de Satanás para imitar o poder de Deus no Egito. Depois, a partir da próxima praga dos piolhos, não conseguiu mais imitar. Então, quando João diz que esses 3 espíritos do mundo são semelhantes a rãs, é isso que ele está dizendo. Que assim como no passado, Satanás usou o máximo do seu poder para imitar o poder de Deus, nos nossos dias, Satanás vai dar o máximo do seu poder para esses 3 espíritos imundos, com um único objetivo: manter as pessoas no erro, para que elas percam a salvação. E com isso, meus irmãos, Deus quer nos avisar. Qual é o significado dessa tríplice aliança? Então, é um duplo aviso especial de Deus para nós. E onde é que ele está? Veja. Quando o protestantismo estender os braços através do abismo, a fim de dar uma das mãos ao poder romano e a outra ao espiritismo, esse abismo separou as igrejas por longos e muitos anos. Mas a senhora White está dizendo que chegaria o momento em que o protestantismo iria estender um dos braços através desse abismo para dar uma das mãos ao poder romano, ou seja, ao catolicismo, e estenderia o outro braço através do abismo para dar uma das mãos ao protestantismo apostatado. Então veja que ela está falando aqui da mesma coisa que João em Apocalipse 16:13. Agora, quando nós virmos isso, então o que é que Deus quer nos avisar? Podemos saber que é chegado o tempo das operações maravilhosas de Satanás e que o fim está próximo. Livro Testemunhos Seletos, volume 2, página 141. A tríplice aliança significa 2 coisas. Primeiro, o fim está próximo. Segunda, é chegado o tempo das operações maravilhosas de Satanás. É por isso que você está vendo hoje no mundo religioso essa verdadeira cruzada de fenômenos sobrenaturais. Pessoas expulsando demônios, pessoas fazendo curas, milagres, porque nós estamos vivendo no tempo das operações maravilhosas de Satanás e o fim está próximo. E essa cruzada de fenômenos sobrenaturais, ela não vai diminuir nem parar, ela só vai aumentar cada vez mais, até o dia da volta de Jesus. Quando Jesus esteve aqui, meus irmãos, o que foi que ele disse sobre os milagres de hoje? O que Jesus disse sobre esses milagres de hoje? Está em Mateus 24:24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. 3 coisas eu gostaria de destacar para você aqui nesse texto. 3 coisas. Primeiro, milagres são um sinal do fim do mundo e da volta de Jesus. É isso mesmo que você está vendo e ouvindo. Milagres são um sinal do fim do mundo e da volta de Jesus. Porque quando foi que Jesus proferiu esta frase? Ele estava respondendo à pergunta dos apóstolos. Dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinais haverá da tua vinda e da consumação dos séculos. Então Jesus responde, e dentro da resposta ele diz essa frase: olha, vão surgir falsos cristos, falsos profetas, fazendo grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Então, milagres são sim um sinal do fim do mundo e da volta de Jesus. Mas você pode me questionar e deve. Você pode me questionar e dizer assim: ó Marcelo, mas espera um pouco, milagres sempre existiram. E é verdade, milagres sempre existiram. Aliás, quando Jesus esteve aqui, qual foi a marca de Jesus? Eram os milagres. Jesus andou por toda parte expulsando os demônios, curando as pessoas, libertando as pessoas da miséria do pecado. E qual era a marca de Satanás? Era o oposto. A marca de Satanás era a possessão demoníaca, eram as doenças, era a miséria espiritual em que as pessoas viviam. Mas acontece, meus irmãos, que depois que Jesus ressuscitou e ascendeu aos céus, sabe o que foi que o inimigo fez? O inimigo agora roubou a marca de Jesus e passou ele a fazer curas e milagres. Alguém já disse isso para você? Você quer ver quem é que faz essas curas e milagres? Você quer ver como o inimigo pode fazer milagres? Nós lemos aí Apocalipse 16:13, não foi? Volta lá na sua Bíblia. Apocalipse 16, verso 13.
Eu vou ler de novo o texto. Olha o que diz. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 13 espíritos imundos semelhantes a rãs. Agora o que é que diz o verso 14? Porque são espíritos de demônios, operadores de sinais, com um objetivo: enganar as pessoas, manter sob domínio os reis da terra, para juntá-los para a peleja do dia do Deus Todo-Poderoso, a batalha do Armagedon, a última grande batalha entre o bem e o mal. Então veja, milagres simplesmente não são um sinal do fim do mundo nem da volta de Jesus. Mas milagre num contexto ecumênico, milagre num contexto da tríplice aliança de Apocalipse 16:13, eles se tornam sim um sinal do fim do mundo e da volta de Jesus. Esse é o primeiro ponto nesse texto. Segundo ponto, milagres são a marca da falsidade. O que é que diz o texto? Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas. O que é falso aqui? São os milagres? Não. Os milagres aqui são grandes. Falsos são os cristos e falsos são os profetas. Quantos aqui nessa noite acreditam que esta seja a igreja de Deus na terra hoje, com a missão de levar o evangelho a todas as pessoas? Acreditam nisso? Então vou perguntar uma coisa para você. Alguma vez você já parou para pensar e para se perguntar por que esta igreja não faz curas e milagres como aquelas que você vê no mundo religioso hoje? Se esta é a igreja de Deus? Por quê? O que é que diz o texto? O texto diz assim: porque surgirá a igreja verdadeira fazendo grandes sinais e prodígios. É isso que diz o texto? Não. O texto diz: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas fazendo grandes milagres, porque nos dias em que estamos vivendo, nos dias dessa tríplice aliança de Apocalipse 16:13, milagres são a marca da falsidade e não a marca da verdade. Esse é o segundo ponto. Terceiro ponto: milagres são enganosos. Por que são enganosos? Porque a mente das pessoas hoje está sendo condicionada a pensar que somente Deus pode fazer o bem, que somente Deus faz milagre. Ninguém diz que o inimigo faz milagre. Me diz uma coisa, quando é que você acha que você vai entrar numa dessas falsas igrejas e você vai ouvir lá que o inimigo faz milagre? Nunca. Até mesmo dessa igreja, raramente você ouve alguém vir ao púlpito e dizer: olha, o inimigo também faz milagre. Muito menos dessas falsas igrejas. Então o que o inimigo faz? Ele põe uma doença, por exemplo, em alguém, fragiliza a pessoa vira um marionete na mão dele, ele leva ela aonde ela quer. E aí quando ela está lá onde ele quer, então agora ele tira. E a pessoa acha que é só Deus que faz o milagre. Ela vai achar: Deus está aqui. Sabe quando ela vai sair dali? Nunca mais. Nunca mais. Eu vou contar uma experiência para vocês, que é um testemunho que um pastor aqui da Paulista Leste deu lá na igreja da Vila Maria, quando eu era ancião lá ainda. Ele contou o testemunho de uma irmã da igreja dele. Ela começou a se sentir mal, começou a ter dores. Foi ao médico, fez todos os exames. Qual foi o resultado? Ela estava com câncer, em estágio terminal já, quase metástase. Ficou desenganada pelos médicos. E ela perdeu o chão, irmãos, ficou desnorteada. O médico já queria interná-la e ela saiu dali, sabe, saiu da sala do médico e foi andando pela rua. Sabe quando parece que tira um chão debaixo dos seus pés? Ela estava assim. E aí de repente, quando ela se deu por si, ela estava em frente a uma portinha e tinha uma placa escrito assim em cima: entre com sua doença e saia sem ela. Era uma igreja pentecostal. E ela entrou. E lá nós já sabemos o que aconteceu. O pastor pôs a mão na cabeça dela, expulsou o demônio, assoprou, ela caiu. E quando ela recobrou a consciência, ele disse: olha, você tem fé? Então vai agora no médico, não deixa para amanhã. Vai agora e refaz os exames, você não tem nada. E ela voltou. E quando ela voltou no médico, o médico pensou que ela estava louca, mas ela insistiu, falou: não, eu quero refazer os exames, refaz os exames. E depois de insistir muito, ela refez os exames. Sabe qual foi o resultado? Não só não tinha nada, mas era como se nunca tivesse tido, completamente curada. Mas ela era uma adventista do sétimo dia. E o Espírito Santo agora então começa a trabalhar com ela. E ela começou a se lembrar que um dia alguém pregou para ela que o inimigo também podia fazer milagres. E agora então ela procura o pastor e conta tudo para o pastor.
e faz uma pergunta ao pastor, e diz: pastor, quem foi que me curou? Foi Jesus que me curou? Foi o inimigo que me curou? E o pastor então, muito sábio, deu a resposta para ela. E ele disse assim: olha, minha irmã, eu não posso dizer para você se foi Deus que te curou ou se foi o inimigo que te curou. Mas se você quiser saber, isso tem um jeito. Mas você precisa ter muita fé para fazer o que eu vou te falar agora. E ela estava, irmãos, com a consciência tão pesada, carregando um peso tão grande nas costas, que ela queria saber quem a tinha curado. Então o pastor disse a ela assim: olha, você vai fazer isso, você vai para sua casa, se tranca no seu quarto, dobra o seu joelho no chão e ora. E diz a Deus: Senhor, se foi o Senhor que me curou, amém, louvado seja o teu nome. Eu vou dar testemunho em todo lugar que o Senhor me mandar. Mas se não foi o Senhor que me curou, então por favor, permita que a doença volte. E ela fez isso. Ela foi para casa, se trancou no seu quarto, fez esta oração, e sabe o que aconteceu? Uma semana depois, ela fechou os olhos para dormir o sono da morte, porque a doença voltou pior do que antes, mas com uma certeza, que vai abri-los novamente na manhã gloriosa da ressurreição. Milagres são enganosos. Por que são enganosos? O que foi que Jesus disse sobre isso? Mateus 7, 22 e 23. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Irmãos, no dia da volta de Jesus, só vai haver dois grupos de pessoas: salvos e perdidos. Mas os perdidos vão se dividir em outros dois grupos. O primeiro é perdidos conscientes, aquelas pessoas que conscientemente rejeitaram a salvação. Sobre esses, a palavra de Deus diz que eles vão correr até as montanhas e pedir que as rochas caiam sobre suas cabeças e os esmaguem, porque eles não podem ver a glória de Jesus. Mas vai haver um outro grupo: perdidos religiosos, pessoas que passaram a vida inteira dentro de uma igreja, expulsando demônios, fazendo milagres em nome de Jesus, e agora de alguma forma vão se dirigir até Jesus, como que o saudando e como que reclamando um lugar no reino. Para esses, o que é que Jesus vai dizer? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. O que é que Jesus está dizendo aqui? Será que Jesus está dizendo que fazer milagres no seu nome é pecado? Será que ele está dizendo que expulsar demônios em seu nome é pecado? Curar as pessoas em seu nome é pecado? Claro que não. Se isso fosse assim, então ele seria o maior pecador. Mas o que é que ele está dizendo aqui? Irmãos, falsos aqui não são os milagres, falsos são os profetas. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo é o seguinte: falsos profetas usam o meu nome, fazem curas e milagres em meu nome, mas o poder que usam não é o meu. Por isso vão ouvir: nunca vos conheci, se afastem de mim. E veja, nunca vos conheci. Essa palavrinha conhecer, esse verbo conhecer aqui no grego, ele não tem o mesmo significado que o conhecer aqui na língua portuguesa. Porque na língua portuguesa, como é que é o conhecer? Vocês podem dizer assim: olha, eu conheço o Marcelo, não conhecem? Porque eu venho aqui, porque vocês me veem, porque eu estou pregando aqui. Mas esse não é o significado do verbo conhecer ali no grego. O significado dele no grego é muito mais intenso, é um significado profundo. Este verbo aqui, conhecer, é usado em alguns lugares na Bíblia até para descrever a intimidade que existe entre homem e mulher, um casal. Jesus está dizendo isso: olha, se afastem de mim porque vocês não me conhecem, vocês não têm intimidade comigo, não têm relacionamento comigo. E veja que tristeza vai ser isso. Quantas e quantas pessoas, quando virem Jesus voltando, vão tentar saudá-lo, passaram a vida inteira numa igreja e agora vão ouvir: não vos conheço. Vocês não têm intimidade comigo. Eram falsos profetas, usavam o nome de Jesus, mas o poder que usavam não era dele. Não era dele. E quando a gente se depara com tudo isso, a gente fica pensando assim: mas como isso é possível? Como é que isso vai acontecer? Como é que pode haver essa tríplice aliança entre catolicismo, protestantismo e espiritualismo, não é? Você nunca se perguntou isso aqui? Como é que se dará a união das igrejas? Como é que ela vai acontecer? Qual é o cimento, qual é a força que vai unir os cristãos? Então, meus irmãos, eu sempre tive essa dúvida na minha cabeça.
eu sempre quis saber como é que seria a união das igrejas. E sabe o que eu pensava? Eu pensava assim, que haveria uma única igreja grande, mundial, e que todos nós seríamos obrigados a participar dela, não é mesmo? Aliás, essa foi a tentativa do Concílio Mundial das Igrejas, que aconteceu em Genebra. Mas essa tentativa fracassou, não deu certo. E eu sempre tive esta dúvida. Até que um dia Deus me deu um presente. O privilégio de conhecer alguém, um pastor, chamado Wilson Andrew White, não sei se alguém aqui o conhece. E o pastor Andrew White, eu tive aula com ele. E um dia na sala de aula eu pude fazer essa pergunta para ele. Eu disse: pastor, mas então me diga, como é que vai acontecer a união das igrejas? Não é? E para minha surpresa, a resposta dele, sabe qual foi? Ele pensava igualzinho a mim. E ele disse assim para mim: olha, Marcelo, durante muito tempo eu achei que fosse haver uma única igreja e que nós fôssemos obrigados a participar dela. Mas então ele me ajudou a entender esse assunto. E eu quero dividir isso com vocês hoje, da mesma maneira como ele fez comigo, explicando para vocês um pouquinho da experiência do pastor Andrew White. O pastor Andrew White, ele fez teologia ali no UNASP em Itapecerica, no final da década de 60, se formou pastor, depois logo em seguida fez o mestrado, e no ano seguinte ele foi para os Estados Unidos fazer o seu doutorado. Mas ele não fez o seu doutorado na Universidade de Andrews. Ele fez o doutorado numa universidade que não era adventista, que fica em Chicago. E antes que você me pergunte, eu já digo, por que ele não fez o doutorado na Andrews? Porque naquela época, no final da década de 60, começo da década de 70, ali não havia doutorado ainda na Andrews. Então ele teve que fazer o seu doutorado numa universidade não adventista que ficava em Chicago. E lá nessa universidade, o pastor Andrew White tinha um conselheiro doutoral que se chamava Dr. Egon Geddes. Alguém aqui alguma vez já ouviu falar em Dr. Egon Geddes? Ninguém? Então vou dizer para vocês quem era, ou quem é, não sei se ele ainda é vivo, o Dr. Egon Geddes. Ele era um alemão, 6 anos mais velho que o pastor Andrew White. O pastor Andrew White hoje deve ter, eu acho, uns 80 anos, então Egon Geddes, se estiver vivo, deve ter uns 86 anos. Mas o fato é que naquela época os dois eram muito novos. O pastor Andrew White tinha 30 anos, o Dr. Egon Geddes tinha 36 anos. Mas mesmo sendo muito novo, este homem, ele já tinha 2 doutorados. Um feito na Alemanha, outro feito nos Estados Unidos. E naquela época, meus irmãos, ele era nada mais, nada menos do que o representante de todos os teólogos protestantes dos Estados Unidos da América junto ao Vaticano. Então, quando tinha uma reunião ecumênica no Vaticano, Dr. Egon Geddes é que ia, participava representando todos os teólogos protestantes da América do Norte. Depois, quando ele voltava, então ele difundia o ecumenismo, a união das igrejas na América do Norte. E o pastor Andrew White fez a pergunta a ele: Dr. Egon Geddes, o senhor acredita mesmo que vai haver essa união das igrejas? E sabe qual foi a resposta dele? A resposta dele foi assim: Wilson, eu hoje já sou muito mais católico do que protestante. E ele disse assim: hoje está acontecendo um fenômeno. Veja, nós estamos falando do final da década de 60, começo da década de 70. E ele disse: hoje está acontecendo um fenômeno, e sabe qual é? Os líderes das igrejas estão se unindo. Veja, nós sabemos que nem todos os membros das igrejas vão se unir, mas isso não importa, porque o importante está acontecendo, os líderes estão se unindo, e quando os líderes se unem, as massas sempre seguem o seu líder, percebe? As massas sempre seguem o seu líder. E aí o pastor Andrew White fez outra pergunta: então, se o senhor acredita mesmo que vai haver essa união das igrejas, então me diga, qual é a força, qual é o cimento que está unindo os cristãos? E veja qual foi a resposta do Dr. Egon Geddes lá no final dos anos 60. O carismatismo é a grande força que está unindo os cristãos. O carismatismo. O que é o carismatismo? O carismatismo vem da palavra grega carisma, e carisma significa dons do Espírito Santo. O carismatismo envolve todos aqueles que estão em busca dos dons do Espírito Santo, falar em línguas, batismo no Espírito Santo, curas, milagres, profetizar, tudo isso está no manto carismático. E o carismatismo, meus irmãos, ele surgiu no mundo no ano de 1906, na Azusa Street, número 312, em Los Angeles.
surgiu não como uma experiência denominacional, não surgiu como uma experiência de uma determinada igreja, mas surgiu na vida de alguns homens. Primeiro, 2 batistas suecos, de origem sueca, um homem chamado Gunnar Wingren e o outro chamado Daniel Berg. E o carismatismo surgiu desta maneira, na experiência de algumas pessoas, não em uma determinada igreja, justamente porque o objetivo do carismatismo era se tornar interdenominacional, era estar em todas as igrejas, em todas elas. Mas acontece que quando o carismatismo surgiu, lá em 1906, as igrejas protestantes, todas elas fecharam as suas portas ao carismatismo. Não aceitaram porque entendiam que aquilo não era uma manifestação do Espírito Santo de Deus. Não aceitaram. E aí qual foi o resultado? Começam a surgir todas as igrejas pentecostais, uma após a outra. Você sabe qual é a igreja pentecostal mais antiga do Brasil? É a Assembleia de Deus. Ela foi fundada em 1911. Sabe como surgiu a Assembleia de Deus? Esses 2 homens, Gunnar Wingren e Daniel Berg, vieram para o Brasil e foram até a Igreja Batista do Pará, de Belém do Pará. E lá eles se hospedaram no porão da igreja. E eles começaram agora a fazer reuniões de oração no porão da igreja, onde eles impunham as mãos das pessoas, falavam em línguas e as pessoas eram curadas. E em pouco tempo, tinha mais gente falando em línguas no porão da igreja do que assistindo aos cultos lá em cima. E o que a Igreja Batista fez? Expulsou aqueles 2 homens. Expulsou Gunnar Wingren e Daniel Berg, e junto com eles, mais da metade da igreja. E eles atravessaram a rua, entraram na casa de um deles que morava em frente, e ali então surge a Igreja Assembleia de Deus, como uma divisão da Igreja Batista de Belém do Pará. Você sabe qual é a segunda igreja pentecostal mais antiga do Brasil? Congregação Cristã. Também surgiu em 1911. Um homem chamado Luiz Francescon veio de Chicago para São Paulo, foi até a igreja presbiteriana de São Paulo e lá se apresentou como presbiteriano e começou a difundir essas coisas de batismo do Espírito Santo, dom de língua, curas e milagres. A igreja presbiteriana não aceitou, expulsou Luiz Francescon e junto com eles muitos outros, e então surge a Congregação Cristã do Brasil. Lá no começo, todas as igrejas protestantes fecharam as portas ao carismatismo, porque não entendiam isso como manifestação do Espírito Santo de Deus. E aí começam agora a surgir as igrejas pentecostais uma a uma. Assembleia de Deus, Congregação Cristã, Brasil para Cristo, e que se espalharam pelo mundo hoje como uma verdadeira praga na lavoura. E no final da década de 1960, isso começou a mudar. Começou a mudar. E as mesmas igrejas que lá atrás fecharam as portas ao carismatismo, agora começam a abrir as portas e começam a aceitar. E por que agora começam a aceitar? Aqui está. Porque o carismatismo, ele derruba as barreiras que existem entre as igrejas. Ele une as igrejas e mais do que isso, ele reaviva a igreja. E no final da década de 1960, então o carismatismo fez isso aqui, ó. Ele bateu as portas do Vaticano. E o Papa abriu as portas, estendeu os braços e disse: nós temos que dividir com o mundo essa influência do espiritualismo carismático. E veja, hoje, só existe uma única igreja cristã no mundo que não está debaixo do manto carismático. E eu louvo a Deus e dou graças a Deus porque eu e você estamos aqui e fazemos parte dela. Exceção feita a esta igreja, não existe uma única igreja hoje cristã que não está debaixo do manto carismático. Veja a Igreja Católica, por exemplo. Ela é uma igreja carismática e renovada. E isso chegou aqui no Brasil com quem? Quem foi que trouxe o carismatismo aqui para o catolicismo no Brasil? Vocês conhecem. Aquele padre, Marcelo Rossi. Ele começou a implantar isso aqui. E hoje a Igreja Católica é uma igreja carismática e renovada. E pasmem, irmãos, o número de católicos carismáticos neopentecostais no Brasil é maior do que o número de adventistas do sétimo dia no mundo. Sabia? O número de católicos neopentecostais carismáticos no Brasil é maior do que o número de adventistas do sétimo dia no mundo. Então veja, o carismatismo é o cimento, é a força que está unindo os cristãos. Então, diante disso, o pastor Andrew White agora fez outra pergunta, não é? Ao Dr. Ergon Guedes. E ele continuou dizendo, e ele disse: olha, Wilson,
A união das igrejas não é uma união institucional. Essa tentativa do Concílio Mundial das Igrejas fracassou. A união hoje é espiritual. Então o pastor Andrew White perguntou, olha, se a união é espiritual, então me diga, qual é a experiência espiritual em comum que tem que acontecer para que todos se tornem irmãos? Lembra na semana passada que eu disse a vocês que os cristãos já estavam unidos sobre 3 grandes pilares? O primeiro, a guarda do domingo. O segundo, a crença na imortalidade da alma. E lembra que eu disse que o terceiro eu mostraria hoje? Aqui está o terceiro. Veja a resposta do Dr. Egon Guedes. Através da experiência espiritual do batismo no Espírito Santo, católicos, protestantes, batistas, metodistas, presbiterianos, anglicanos, judeus, etc., todos seremos irmãos em Cristo Jesus. Você já ouviu falar desse homem aqui? Kevin Hanagan? Sabe quem é Kevin Hanagan? Kevin Hanagan, esse homem e a sua esposa, foram eles que fizeram isso aqui, ó. Foram eles que bateram na porta do Vaticano e levaram o carismatismo para dentro do catolicismo. Kevin Hanagan, ele é um católico, e ele é professor da Universidade de Notre Dame, uma universidade católica que fica na cidade de South Bend, no estado de Indiana, a 40 milhas de distância da Universidade de Andrews. Esse homem, em 1960, professor dessa universidade, montou ali um grupo de estudos com alguns alunos, e logo o espírito carismático se manifestou ali entre eles. E 7 anos depois, em 1967, ele bate as portas do Vaticano e leva o carismatismo para dentro do catolicismo. Esse homem escreveu um livro, chama-se Catholic Pentecostals, Católicos Pentecostais. E veja o que é que ele diz na página 225 do seu livro. Um dos mais ricos frutos do movimento carismático contemporâneo é a união dos cristãos de muitas denominações no Espírito de Jesus. Episcopais, luteranos, presbiterianos, metodistas, batistas, discípulos nazarenos, irmãos, bem como as denominações pentecostais, têm se tornado os nossos queridos irmãos em Cristo, unidos pelo batismo no Espírito Santo. Catholic Pentecostals, página 225. Você já ouviu falar desse homem? Dennis Bennett? Ele foi reitor de um seminário teológico episcopal que aconteceu em Seattle. Irmãos, esse homem escreveu um periódico chamado Christianity Today. E quando eu li o que esse homem escreveu, eu fiquei com a minha boca aberta e com o meu queixo caído. Sabe por quê? Porque esse homem, nesse periódico, ele escreveu a mesma coisa que a senhora White escreveu no livro Testemunhos Seletos, volume 1, volume 2, página 141, há muitos anos atrás. Ele está parafraseando a senhora White. Veja o que ele escreveu. Christianity Today, 12 de agosto de 1977, página 36. Vejo 3 correntes do cristianismo que estão começando a se unir. A corrente católica, com sua ênfase na continuidade histórica. A corrente protestante, com sua ênfase na lealdade à Bíblia. E a corrente espiritualista pentecostal, com sua ênfase na experiência com o Espírito Santo. Esse homem está dizendo a mesma coisa que a senhora White, no livro Testemunhos Seletos, volume 2, página 141. A senhora White disse que o protestantismo estenderia uma das mãos para dar ao poder romano e outra ao espiritismo, e esse homem em 1977 já via isso acontecendo. Uma união entre protestantes, católicos e espiritualistas. Por que eu estou mostrando essas coisas para vocês? Porque quando você olhar para o mundo religioso hoje e ver tudo o que está acontecendo, essa verdadeira cruzada de fenômenos sobrenaturais, pessoas expulsando demônios, pessoas fazendo curas e milagres em nome de Jesus, quando você vê o surgimento do carismatismo, a explosão do pentecostalismo, neopentecostalismo no mundo, a união dos cristãos, você precisa saber de uma coisa. Isso não são apenas acontecimentos locais, não são apenas acontecimentos sociais. Muito mais do que isso, isso são avisos especiais de Deus para que você saiba o tempo em que você está vivendo, para que você saiba que o fim está próximo e que nós estamos vivendo hoje nos dias das manifestações maravilhosas de Satanás e que isso não vai acabar, isso só vai aumentar cada vez mais até o dia da volta de Jesus.
E é triste, meus irmãos, porque os nossos irmãos pentecostais, neopentecostais carismáticos, eles estão exultando com tudo isso. Eles dizem, veja, Deus está conosco, nós temos o poder do Espírito Santo, nós fazemos curas, milagres aqui em nome de Jesus. Eles estão exultando. Mas infelizmente, enquanto eles estão exultando, tanto a Bíblia quanto o Espírito de profecia estão dizendo que esta obra não é de Deus, mas esta obra é de outro Espírito. E é uma tristeza ver que o púlpito das igrejas protestantes, que um dia abriu a Bíblia e defendeu as verdades da palavra de Deus, esses púlpitos hoje se transformaram numa manifestação de um espiritualismo barato, porque isso é que é o carismatismo. Nada mais é do que um espiritualismo barato, disfarçado com roupas de religião, que desdenha da Bíblia, que usa o nome de Jesus, mas que na verdade é a grande agência de Satanás através da qual ele faz isso aqui, abraça todo mundo cristão. E se você for no livro Grande Conflito, na página 464, a senhora White diz que antes que Deus introduzisse no mundo a chuva serôdia, aquilo que nós estamos tanto esperando, ela diz que o inimigo ia se esforçar para impedir a chuva serôdia de cair, introduzindo no mundo uma contrafação. Então, com um profundo respeito, mas com uma tremenda convicção, isso que nós estamos vendo hoje no mundo religioso, carismatismo, pentecostalismo, neopentecostalismo, isso se trata da contrafação de Satanás da chuva serôdia. É o grande braço direito do inimigo com o qual ele abraça todo o mundo cristão. Mas o objetivo de Satanás não é abraçar só os cristãos, ele quer abraçar o mundo inteiro, ele quer abraçar todos os outros que não se unem a uma religião também. Como é que ele vai fazer isso? Como é que Satanás vai unir os cristãos aos professos mundanos? Qual é a ponte que ligará os cristãos professos aos mundanos? Você sabe qual é a ponte? Por isso que nós temos que estudar o livro Grande Conflito. Já estava tudo lá para nós muito antes de acontecer, para que quando acontecesse, nós soubéssemos. Aqui está a resposta. Livro Grande Conflito, página 588. A linha de separação entre cristãos professos e ímpios é agora dificilmente discernida. Os membros da igreja amam o que o mundo ama, e estão prontos para se unirem a ele, e Satanás está resolvido a uni-los em um só corpo, e assim fortalecer a sua causa, arrastando-os todos para as fileiras do espiritismo, ou espiritualismo. Esses são os dois grandes braços do inimigo. Essas são as duas grandes agências de Satanás. Através de carismatismo, pentecostalismo e neopentecostalismo, ele abraça todo mundo cristão, e através do espiritualismo ele faz assim e abraça todos os outros. E assim ele mantém as pessoas no erro, fazendo com que elas percam a salvação. Agora eu pergunto, enquanto o carismatismo é uma força que une os cristãos, o espiritualismo é a ponte que une os cristãos professos aos mundanos. Mas eu pergunto, o que é o espiritualismo? Por que que eu chamo de espiritualismo e por que que a senhora White chamava de espiritismo? Então, de novo a resposta está lá no Grande Conflito, página 561. Pouco a pouco ele, Satanás, tem preparado o caminho para a sua obra-prima de engano, o desenvolvimento do espiritismo. Até agora não logrou realizar completamente seus desígnios, mas estes serão atingidos no fim dos últimos tempos. O que é o espiritualismo, irmãos? Está aqui, ó. É a obra-prima do engano de Satanás. A obra-prima dele. Agora, por que a senhora White chamava de espiritismo e hoje nós chamamos de espiritualismo? Porque quando ela escreveu esse texto, o espiritismo moderno, conhecido, eram aquelas pancadas na casa das irmãs Fox, em Rochester. Mas isso hoje é apenas uma das mais de 200 manifestações espiritualistas que existem no mundo. Nós estamos vivendo já nos últimos dias, e hoje Satanás já desenvolveu o espiritualismo por completo. O espiritualismo hoje, ele pode ser comparado como um grande bolo, e você corta esse bolo em mais de 200 fatias, e cada fatia tem um nome. Uma fatia você pode chamar de espiritualismo pagão, essas coisas de nova era, Hare Krishna, essas religiões orientais. Outra fatia você pode chamar de espiritualismo espírita, é isso que é mais comum aqui no Brasil. Allan Kardec, Chico Xavier, Umbanda, Macumba, essas coisas, espiritualismo espírita. Outra fatia
Você pode chamar de algo que está em alta hoje. E se você tem TV a cabo e assiste Discovery, você ouve falar disso o tempo todo. E espiritualismo científico, telepatia, psicocinose, astrologia, ufologia, parapsicologia. E uma outra fatia você pode chamar de espiritualismo religioso, carismatismo, pentecostalismo, neopentecostalismo. Então, meus irmãos, quando eu olho para o mundo religioso hoje e vejo todas essas coisas que estão acontecendo, esses curas, milagres, pessoas expulsando demônio, carismatismo, pentecostalismo, neopentecostalismo, espiritualismo, isso não se trata de eventos locais, de acontecimentos sociais ou religiosos, não, é muito mais do que isso. Não se trata de um grupo de pessoas batendo panela na esquina. Mas isso são avisos especiais de Deus para que você saiba que o fim está próximo, que você está vivendo no tempo das operações maravilhosas de Satanás, e nós estamos a um passo profético da promulgação de um decreto dominical. A um passo. Sabe? Quando eu vejo essas coisas hoje, né? Eu fico pensando, veja como o espiritualismo se difundiu no mundo hoje. E talvez a maior ferramenta que Satanás tenha para difundir essa doutrina espiritualista, sejam as telas. As telonas, por exemplo, do cinema. Todos os filmes de Hollywood vêm com um cunho espiritualista, tem essa doutrina embutida. E veja, é interessante ver que hoje o Adventista do Sétimo Dia vai lá assistir essas coisas, não é? Antes não ia, porque Deus não aceitava, mas parece que Deus muda. Parece que hoje Deus não se importa mais com isso. Estamos indo lá ver essas coisas. E quando não vamos, muitas vezes trazemos isso de graça para dentro da nossa casa, também através das telinhas. E talvez, meus amigos, a pior ferramenta que exista hoje para divulgação e expansão disso aqui, seja essa porcaria chamada Rede Globo. Algo que nós não deveríamos jamais ver na nossa casa. E hoje, muitas vezes, nós não só vemos, como ainda deixamos ela ser a babá das nossas crianças. E as nossas crianças crescem assistindo esses filmes, crescem assistindo esses programas, essas novelas. E o que é que eles vão aprendendo? Vão aprendendo que a vida fácil é boa, vão aprendendo que roubar é melhor do que trabalhar, vão aprendendo que o crime compensa, que tudo dá bem no final, que o homossexualismo está tudo certo, não tem problema. Vão aprendendo que eles precisam adquirir coisas, quanto mais coisas o dinheiro puder comprar, melhor, quanto mais possível, melhor. Sentem-se vítimas da sociedade, não têm responsabilidade por nada, se tornam violentos, deixam de lado os valores da família. Que pena. Quando você vê essas coisas, tenha certeza, são avisos especiais de Deus para você, para que você saiba que o fim está próximo e que nós estamos vivendo no tempo das operações maravilhosas de Satanás. Na próxima semana eu não vou estar aqui com vocês, eu vou a um casamento, mas no primeiro domingo de dezembro eu vou estar aqui de volta, e nós vamos dar sequência a esse assunto, e vamos estudar sobre o pequeno tempo de angústia. Mas assim como eu fiz na semana passada, queria deixar um último texto aqui para você sair daqui pensando nisso. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 21, não vai aparecer aqui. Lucas, capítulo 21. Eu quero ler para você, verso 29. Lucas 21, 29, a palavra de Deus diz assim: ainda lhes propôs uma parábola dizendo: vede a figueira e todas as árvores. Quando começam a brotar, vendo, sabeis por vós mesmos que o verão está próximo. É uma parábola. O Senhor Jesus está dizendo: olha, quando vocês veem os frutos brotando, vocês sabem que o verão está chegando, porque não é assim que acontece na natureza. No outono, no inverno, as folhas caem, as árvores parece que perdem a vida, depois vem a primavera, tudo ressurge, e quando o fruto está lá, começa a crescer agora, então você sabe, o verão está chegando. Ele queria ensinar uma lição espiritual, e qual é? Verso 31. Assim também, quando virdes acontecerem estas coisas. Que coisas? De que coisas ele está falando? Dessas coisas. Quando vocês virem acontecerem essas coisas,
Pentecostalismo, neopentecostalismo, carismatismo, ecumenismo, união das igrejas, explosão do espiritualismo no mundo, união dos cristãos. Quando vocês virem essas coisas acontecerem, sabei que está próximo o reino de Deus. Verso 28. Ora, ao começarem essas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. E verso 27, então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Irmãos, isso aqui é uma grande promessa de Jesus. Uma grande promessa. Ele está dizendo, olha, quando essas coisas começarem a acontecer, não é para você ficar triste, nem chorando, nem preocupado, nem com medo. Mas é para quê? Para você exultar, para você ficar alegre, porque o seu Redentor está voltando. Você vai ver Jesus voltando nas nuvens do céu com poder e grande glória. Você e eu estamos vivendo nos dias da volta de Jesus, eu não tenho dúvida nenhuma disso. É uma grande promessa de Jesus para nós. Mas é muito mais do que isso. É muito mais do que uma grande promessa. Isso também é, sabe o quê? É uma grande advertência. Porque o Senhor Jesus dizia assim, olha, quando essas coisas começarem a acontecer, você tem que erguer a sua cabeça, você tem que olhar para o alto. Quando elas começarem a acontecer, irmãos, elas já estão no mundo há mais de 100 anos. O carismatismo já está no mundo há mais de 100 anos, a união espiritual dos cristãos já existe há mais de 50 anos. E ele está dizendo, olha, quando elas começarem a acontecer, você tem que olhar para o alto. O que significa? Vamos todo mundo sair agora lá fora e vamos ficar olhando para o céu até Jesus voltar? É isso que ele está dizendo? Claro que não. Quando ele diz assim, olha para o alto, ele está dizendo, foca nas coisas do céu. Ele está enfatizando a questão do preparo. Do preparo. O Senhor Jesus está advertindo. Quando essas coisas começarem a acontecer, eu e você já temos que estar preparados para encontrar com Jesus. Isso é uma grande advertência. E para nós que somos brasileiros, parece que isso cai muito bem. Porque nós parece que gostamos de deixar sempre tudo para a última hora, não é? Vamos empurrando, dando o nosso jeitinho, né? Não faça isso. O Senhor Jesus está dizendo, não faça isso. Quando essas coisas começarem a acontecer, você já tem que estar preparado, sabe, irmãos? Porque o dia da volta de Jesus, ele não está mais distante de cada um de nós do que o dia da nossa morte. Porque o dia em que nós dormimos o sono da morte, nós não temos mais pensamentos, não temos mais sentimentos, não temos mais dor, mais tristeza, mais alegria, tudo perece. Mas tem uma coisa que nós não temos mais também, e sabe o que é? Nós não temos mais influência do tempo sobre nós. Então quando fechamos os olhos para dormir o sono da morte, pode-se passar o tempo que for. Quando nós abrirmos os olhos novamente, se estivermos salvos, vamos estar vendo a volta de Jesus. Por isso ele enfatiza a questão do preparo. Por isso você e eu temos que estar preparados hoje para se encontrar com Jesus. Sabe por quê? Porque está iminente diante de nós a hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Todos aqueles cuja fé não estiver firmemente estabelecida na palavra de Deus serão enganados e vencidos. Satanás opera com todo o engano da injustiça para alcançar domínio sobre os filhos dos homens, e os seus enganos aumentarão continuamente. Só logrará alcançar, porém, o objetivo visado quando os homens voluntariamente cederem às suas tentações. Satanás só tem poder sobre mim e sobre você quando nós voluntariamente cedemos às tentações. Por isso o Senhor Jesus está advertindo. Se a sua fé não estiver firmemente estabelecida no assim diz o Senhor, na palavra de Deus, então você voluntariamente vai ceder às suas tentações. Será que hoje nós estamos tão firmemente estabelecidos na palavra de Deus, a ponto de não ceder mesmo quando a evidência dos nossos sentidos nos levam para o outro lado? Será que hoje nós estamos tão firmemente estabelecidos na palavra de Deus, mesmo quando o nosso coração quer nos levar para lá, e a palavra de Deus nos diz que o caminho é para lá? Nós precisamos estar firmemente estabelecidos na palavra de Deus, ainda que isso vá contra o nosso próprio desejo. Se você fizer isso, então eu vou encerrar mostrando uma promessa linda de Jesus para você, nesse tempo. Veja que promessa maravilhosa. Se você não ceder voluntariamente à tentação, mas se você for esse tipo de pessoa,
os que sinceramente buscam o conhecimento da verdade e se esforçam em purificar a alma pela obediência, fazendo assim o que podem a fim de preparar-se para o conflito, encontrarão refúgio seguro no Deus da verdade. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei. É a promessa do Salvador. Está no grande conflito 560. E veja que promessa linda. Se você buscar o conhecimento da verdade e purificar sua alma pela obediência, mais fácil seria ele, Deus, Jesus, enviar todos os anjos do céu para protegerem seu povo, do que deixar a alma que nele confia ser vencida por Satanás. Veja que promessa extraordinária. Você tem noção dessa promessa? Você tem ideia do que é essa promessa aqui? Quando eu li essa promessa, sabe do que eu lembrei? Da ressurreição de Jesus. Porque no momento da ressurreição de Jesus, o sepulcro ali estava selado com a rocha, não é? E sabe quem estava lá? Toda a guarda romana estava lá, segurando aquela rocha para garantir que ela não fosse rolada a pedra, para que os apóstolos de Jesus não roubassem o corpo de Jesus. Mas não era só a guarda romana que estava lá. Toda a hoste do mal estava lá. 1/3 dos anjos criados por Deus, que caíram e foram expulsos do céu, estavam lá. O próprio Satanás estava lá. E sabe o que é que eles estavam fazendo lá? Todos eles estavam assim, ó, agarrados naquela rocha, segurando a rocha para que ela não fosse rolada, para que Jesus não ressuscitasse, porque Satanás sabia que se Jesus ressuscitasse, a derrota dele estava selada. Selada. Sabe o que Deus fez? Sabe o que Deus fez? Nesse momento, Deus mandou ali umzinho só um único anjo, magnífico em poder. E quando esse anjo chegou, sabe o que aconteceu? Toda a guarda romana caiu no chão. Toda a hoste do mal foi com a cara na terra. Satanás, esse derrotado, foi com a cara na lama. E o anjo agora rolou a pedra. E sentou sobre a pedra. E cruzou os braços. Como se estivesse desafiando. Eu quero ver qual de vocês vai vir aqui me enfrentar. E colocar essa pedra de volta no lugar. Um só. Um único anjo do Senhor, magnífico em poder, foi o suficiente para jogar toda a hoste do mal com a cara na lama. Mas qual é a promessa aqui? A promessa aqui é mandar um anjo em teu auxílio, é isso? Essa que é a promessa? Não. A promessa de Deus é essa. É mais fácil para Jesus enviar todos os anjos do céu no seu auxílio do que deixar você cair, se você confiar nele, se você se entregar a ele, se você tiver intimidade com ele, se você tiver um relacionamento com ele. Sabe, meus irmãos, hoje os nossos olhos estão vendados. Nós não podemos ver as coisas espirituais. Se pudéssemos, sabe o que veríamos agora? Veríamos anjos e mais anjos do inimigo tentando entrar por essas janelas, por aquelas portas, arrancar o microfone da minha mão, tirar você daqui, porque eles não querem que você saiba disso. Mas também veríamos, sabe o que? Anjos e mais anjos do Senhor, magníficos em poder, sentados aqui nesses bancos. Essa igreja está lotada hoje, porque eles estão aqui, porque eles querem te proteger, porque você escolheu estar aqui, porque é mais fácil para Jesus enviar todos os anjos do céu, do que deixar você cair em tentação, se você confia nele. Sabe, meus irmãos, essa mensagem de hoje, ela é mais do que um sermão a ser pregado, é mais do que uma aula a ser dada, é mais do que um estudo a ser feito. Este é um testemunho de coisas que podem fazer você olhar para o alto e desejar ardentemente a volta de Jesus e ouvir os passos de um Deus que se aproxima e dizer assim: ora vem, Senhor Jesus. E nesses anos, mais do que todas as outras coisas, sabe o que tem que me feito olhar para o alto? As perdas me têm feito olhar para o alto. Não perdas materiais, coisas que o dinheiro compra, não. Mas as perdas de pessoas queridas que se foram. Todos nós temos perdas. Todos nós sabemos de alguém que um dia esteve aqui, ou alguém da nossa família que se foi e não estão mais aqui. Estas perdas, mais do que qualquer outra coisa,
me fazem olhar para o alto e desejar ardentemente a volta de Jesus. Porque quando Ele voltar, todas essas perdas nos serão restituídas, todas elas. Mas você precisa estar preparado. Por isso você não pode sair daqui hoje sem tomar uma decisão. Se existe alguém aqui nessa noite que ainda não se entregou a Jesus através das águas do batismo, então saiba, vocês não podem sair daqui hoje sem tomar essa decisão. Tomem essa decisão, se entreguem a Jesus, para que Ele seja o seu Salvador e o Senhor da sua vida. Se existe alguém aqui que você tem algum problema, alguma rusga, algum desentendimento, alguma briga, e se essa pessoa estiver aqui, não saia daqui hoje sem oferecer o perdão a ela, ou sem pedir o perdão a ela. Se ela não estiver, na próxima oportunidade que você tiver, faça isso, porque tudo isso deve ser muito pequeno diante da iminência de um Deus que se aproxima. E você que está aqui hoje, também não pode sair daqui sem tomar a decisão de anunciar a volta de Jesus para todo aquele que Ele colocar na sua frente. Será que existe alguém aqui hoje que gostaria de fazer isso?